endometriose afeta cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva no mundo. Isso representa aproximadamente 190 milhões de mulheres. Um número alto, mas que ainda esconde uma realidade mais profunda. A demora no diagnóstico e a normalização da dor. Cólicas intensas, fadiga, dor durante relações, dificuldades para engravidar. Sintomas que muitas vezes são ignorados ou tratados como comuns. Mas endometriose não é normal. Ela impacta o corpo, a saúde emocional, a vida profissional e os relacionamentos. Segundo dados internacionais, 1 em cada 6 mulheres com endometriose já foi demitida por causa da doença. E, em média, essa mulher perde até 6 horas de produtividade por semana por conta da dor e da fadiga. Hoje, o Toda Mulher abre um espaço para um tema que precisa ser tratado com informação, seriedade e acolhimento. Endometriose e seus impactos na vida real. Para essa conversa, eu recebo o ginecologista Dr. Tiago Dantas, do Hospital Pedro Ernesto, especialista em endometriose e cirurgia robótica, e a jornalista e ativista Andréia Brígida, que há mais de uma década atua na luta pela conscientização da endometriose. Olá, primeiramente gostaria de agradecer a participação de vocês, né? Sejam muito bem-vindos. E falar sobre esse tema, os números falam muito alto e é contraditório, porque a falta de conhecimento também ainda, infelizmente, é muito alta. Então, doutor Tiago, eu gostaria de começar com o senhor de forma bem clara e objetiva. O que é essa tal de endometriose? Mas eu quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui hoje. Conversar sobre endometriose é uma coisa, como você falou, extremamente importante. É a doença que eu trabalho no Pedro Ernesto há cerca de 20 anos, nesse mesmo ambulatório, né, que era do professor Marco Aurélio, e hoje ele gerencia e eu coordeno o ambulatório. E estou lá há mais de 20 anos. Eu vi a doença mudar ao longo do tempo. Então, o desconhecimento, realmente, ele é um problema muito grande que, graças a Deus, vem mudando. Mas é um problema muito grande. A endometriose, ela toda mulher menstrua, né? E esse tecido que cresce dentro do útero, preparar para receber o bebê, e que a mulher não engravida, ela menstrua e esse tecido sai pelo caminho normal dele. Mas também é muito comum, 70%, 90% das mulheres, esse tecido ele reflui pela trompa. Mesmo a trompa que está ali para carregar o bebê para dentro, o tecido, além de sair pelo caminho normal, reflui pela trompa. E esse tecido, que é o endométrio, quando cai dentro da barriga, das mulheres que estão predispostas a ter endometriose, esse tecido vai crescer ali dentro, ele dá um jeito de arrumar o lugar dele, e a cada menstruação que a mulher menstrua, ela também menstrua, entre aspas, nos focos da barriga. E isso gera dor, inflamação, aderência, fibrose, dor, inflamação, cresce a doença. É um ciclo, né? Cada vez que ela menstrua, reflui. E essa é a principal teoria. Existem outras? Existem. Mas para a imensa maioria, isso explica. Reflui pela trompa, cai na barriga. E a paciente que é predisposta tem alterações que são imunológicas, que são próprias do tecido preparado para driblar o sistema imune, porque isso é normal. Muitas fazem isso. Mas, como você falou, 10% vão ter. Então, essa paciente, ela nasceu predisposta ou ela foi imposta a ela uma predisposição. Hoje em dia, a mulher é muito exposta a hormônio, poluentes, enfim, outros Então, tem vários outros fatores que também estão relacionados à endometriose. Não é uma coisa só, mas são várias coisas que trabalham junto. E não tem uma, assim, o senhor explicou didaticamente, ótimo, mas assim, a partir do momento que esse tecido, que deveria sair, né, pelo canal normal,
ele começa a se espalhar e se acomodar e causar essas dores, esses incômodos, é a partir daí que então começam essas intensificações de dores? Vai piorando, sim. Esse tecido que vai virar endometriose dentro da barriga da mulher, no peritônio, no ligamento uterosacro, que elas vão ler o laudo e vão começar a ver que fala, tem um foco aqui, um foco ali, pode ficar no intestino, pode ficar na bexiga, pode ficar no ovário, enfim, vários lugares no corpo. Ele é muito esperto. Ele consegue desenvolver meios de driblar o sistema imune da mulher, que deveria reconhecer e limpar e destruir. Ele é geneticamente predisposto a conseguir driblar isso. Então, Dodô, uma dúvida. O senhor começou a explicação falando que toda mulher menstrua, perfeitamente. Vamos pegar um caso de uma mulher que uma adolescente, começou a menstruar com 16 anos, né? Fluxo normal, esse caminho seguindo de forma normal. Aos 23 anos, é possível que isso comece a acontecer, a endometriose, o tecido do endométrio, comece a não seguir o fluxo normal. Ela começou a menstruar com 16 anos, mas lá para os 25, aí a gente pode desenvolver uma endometriose mais velha ou não? Sim, não. Muitas vezes, primeiro a gente tem um problema que a média do diagnóstico é em torno dos 30 a 35 anos, porque ela leva um tempo. Ela vai reclamar de dor. A gente tem que diferenciar um pouco. A jovem, quando começa a menstruar, é normal que ela tenha um pouco mais de dor. Porque é novo, né? Isso está dentro do normal. O ciclo é irregular, ele leva um tempo para amadurecer o eixo que controla. Então, ela pode ter um pouco mais. Mas a gente tem que acender uma luz de alerta naquela que já começa a faltar muito. Falta o colégio, não pode participar da atividade. Ela segue um contínuo. Após esse período, que leva 1, 2 anos, ela mantém esse problema ao longo dos anos. Normalmente, ela não mantém. Ela mantém esse problema. Ela sai daqui onde ela tinha uma dor, tomava o remédio. Se a endometriose fosse ler o livro, fosse seguir bonitinho, como a gente conhece, ela tomava um remédio, perdia um dia, mas depois ela ia, depois de um tempo ela conseguiu controlar. Ela tomava o remédio, resolvia. Dá uns anos para frente, tem que tomar 2, 3. Dá uns anos para frente, está tomando 2 remédios. Dá uns anos para frente, ela já tem dor antes e depois. Começa a ter relação. Vamos supor que ela começou a ter com seus 20, 21. Então, ela está tomando 2, 3 remédios para dor, começou a ter relação, tem dor, e daqui a pouco ela chega no momento, e aí, vamos supor que ela tem, você deu o exemplo, 23, 20... a média é 8 anos de atraso no diagnóstico. Ela levou 5, 6. Então, ela chegou nos 25, 26, reclamando 7, 8 anos de dor, onde ela faz o exame. O nosso problema é reconhecer essa mulher, essa menina, essa mulher que, nesse período, já reclamava muito da menstruação e nada foi feito. Esse período longo de muita dor. De muita dor. E, assim, eu tô atenta às explicações do senhor, doutor Tiago, mas também não posso deixar de ver a Andréa, assim, tipo, se identificando, né? Vendo que tudo isso... Gente, ficar 7, 10 anos com dor... Então, Andréa, eu queria saber quando que você percebeu, se é que você percebeu sozinha ou foi algum profissional, que essa cólica, que essa dor não era normal. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer também o convite, né? Falar que eu estou muito feliz por estar aqui. E, na verdade, comigo, eu, assim, menstruei com 13 anos. E só fui diagnosticada aos 38. Só que eu, desde a minha primeira menstruação, como o doutor Tiago falou no início, eu tinha cólicas, né? Só que essas cólicas, elas, com o passar dos anos, elas foram ficando muito fortes. Exatamente como ele falou. O que eu tomava um comprimidinho, com o passar do tempo, eu cheguei ao ponto de tomar uma caixa quase por mês, durante um mês, de remédio para dor. Porque eu sentia... Porque não era mais suficiente, né? Não, não era. Eu sentia tanta dor que às vezes eu sentia dor antes da minha menstruação, durante a menstruação e às vezes até 1, 2, 3 dias depois que a menstruação ia embora.
Então, assim, eu não entendia o porquê, né? Era muita dor mesmo. Nesse momento, você já tinha ouvido falar em Não, endometriose? não. Porque é importante a gente também falar isso, porque muitas vezes, o que é endometriose? Não, nunca tinha ouvido falar, mesmo trabalhando com informação, como você, não tinha ouvido falar, não imaginava. A única coisa que sempre, né, assim, os profissionais falavam para mim que era TPM, era do meu organismo, era uma tensão pré-menstrual, e aí muitas vezes, né, era me passado um medicamento, né, e geralmente que eu mandava fazer, manipulado, mas era a mesma coisa se eu estivesse bebendo água, não passava a minha dor. E aí, como que virou essa chave? Você, não, eu preciso de um profissional, e esse profissional que... Então, a chave foi virada por um médico, né? Porque apareceu no meio desse período todo, apareceu um mioma no meio do caminho. O inocente útil, né? O inocente útil ali no meio. Apareceu. E aí, a médica que me acompanhava, ela me encaminhou para um amigo dela, que ela falou, olha, ele vai fazer a tua cirurgia por vídeo, para eu não ficar com cicatriz, né? E aí me encaminhou para o Dr. Cláudio Moura, amigo aqui do Dr. Tiago Dantas. E aí o Dr. Cláudio Moura pegou os meus exames e já ia até agendar a minha cirurgia do mioma. Que nada tinha a ver com as suas cólicas, Não. com a possível endometriose. Não, era só pegar o calendário e agendar a cirurgia. Só que aí, na primeira consulta, eu sendo uma paciente nova, ele começou a fazer várias perguntas. E quando ele me perguntou como era meu ciclo menstrual, se eu tinha cólica, aí eu comecei a narrar toda a minha história com cólica. E aí ele resolveu me pedir outros exames. E quando eu fiz os outros exames, retornei ao consultório. E aí, para minha surpresa, eu não tinha só o mioma. Eu também tinha endometriose. Foi aí que eu descobri. Olha só que interessante, doutor Tiago. Se a gente for analisar, se a endometriose afeta cerca de 10% das mulheres, né? É um número relativamente alto. Por que ainda existe tanto desconhecimento? Olha, eu acho que o que a gente vê são vários fatores, né? E eu vi isso ao longo dos anos. Tem um fator cultural, que é inegável, que as mães das pacientes mais antigas, as avós, passa de geração para geração. Hoje é menos, tudo bem, mas tinha muito isso. Isso é normal. Primeiro, isso é normal. Por quê? A mãe teve, a avó teve, a irmã tem, a prima tem, então vira normal. Isso é normal. Todo mundo tem dor. Tem dor, faz parte da menstruação. Depois quando engravidar vai resolver, porque precisa engravidar para melhorar. Enfim, são coisas culturais que atrasam o diagnóstico. Tem uma questão do médico, que às vezes era resistente, não é resistente, mas, enfim, menos atenção a essas questões por também normalizar às vezes, ou subestimar a endometriose. Não acha que ela é capaz de tudo isso. Porque muitas vezes não é a dor na menstruação, ou não é só a dor na menstruação. Ou tem pacientes que a dor na menstruação, embora ela seja uma doença no ciclo menstrual, a menstruação até dói, mas ela reclama muito mais da dor na relação. Ou ela reclama de uma dor para as pernas, para uma perna, um choque na perna. Então, Está tudo relacionado, né? Pode estar tudo relacionado. Podia ser uma dor ortopédica, mas quando ele junta dor na menstruação, quando menstrua, dá um choque na perna, muita dor na relação. Eu pergunto para ela e ela perde muito dia de trabalho porque menstrua, remédio não resolve. Pode ser um problema ortopédico? Até podia, mas nesse quadro eu tenho que pensar em endometriose. Então, às vezes a pessoa não junta os pontos. Isso era pior lá atrás, está melhorando agora um pouco mais. A André ainda pegou uma época ruim disso, está melhorando um pouco mais. Junta com isso, a mulher que normalizava isso, deixa de normalizar. E as pessoas, na mídia, a mídia começa a vir junto. Foram campanhas que o Cláudio Crispi fazia, né? Saudoso Cláudio Crispi.
fazia campanhas de conscientização que ajudavam, claro, mas tem a mídia social, são as famosas que começam a falar, assim como tem as famosas que falam da menopausa, está muito na moda hoje também, mas as famosas começam a falar desse sofrimento que a Andréia passou. Anos sofrendo, anos de dor na relação tinha uma dor urinária, a outra perdia a gravação. Então, isso começa a chamar a atenção da mulher, que ela começa a cobrar do médico. E Exatamente. O senhor falou, desculpa interromper, o senhor falou de muitas vezes o diagnóstico pode demorar, porque o médico talvez não ligue os pontos, né? E aí o senhor também tocou em algo muito importante. Ai, menopausa, estão falando muito, tá na moda. E aí eu me questiono, Andréia, será que agora que as mulheres têm consciência, a menopausa, a gente já fez aqui no Toda Mulher um programa falando sobre climatério, menopausa, como as mulheres desconheciam isso também, era só os calorões. Então, talvez quando uma pessoa que tem voz, né, seja um artista, um influenciador, fala, é como se fosse uma campanha de conscientização mais assertiva em rede nacional. A Anitta foi ela é uma defensora também, uma ativista da endometriose. E a Anitta, famosa, com todos os recursos financeiros, também passou por esse longo período até o diagnóstico. Você disse que teve um mioma antes, não é isso? Mas antes disso, você procurava médicos e os médicos não? Algum médico não ligava os pontos? Não, nunca. Eu sempre fui, né? Tinha uma rotina ginecológica anual. Todo ano ia fazer, né, preventivo. Falava das minhas dores, mas nunca ligaram esses pontos, né? Porque além da cólica que eu tinha, que era muito forte, eu tinha uma dor aqui na minha lombar que irradiava para as minhas pernas. E, às vezes, durante a noite, eu era acordada com, às vezes, dores até mesmo no reto, né? Pontadas, sabe? Quando eu, muitas vezes, ia ao pronto-socorro e ficava no soro, né? Tomando medicamento na veia, não me davam nenhum diagnóstico. Não ligavam esses pontos, porque foi como o doutor Tiago falou. Poxa, ela está com cólica, né? Uma cólica que não é cólica da menstruação, aquela dorzinha que você toma um remedinho e passa. Não, é uma cólica que eu não sei nem te explicar, é uma coisa horrível. Então, além de todas essas dores, né, não só aqui, mas como eu falei, em outros locais, ninguém nunca chegou a ligar esses pontos, né? Infelizmente, eu não tive essa sorte no período das dores, né? Doutor Tiago, tem tratamento para endometriose? Ah, tem. Né? Como tem para menopausa, para melhorar, o foco é sempre melhorar a qualidade de vida. Na menopausa, é melhorar a qualidade de vida. Na endometriose também. A gente tem um foco que é não só melhorar a qualidade de vida, mas tentar que a paciente, a mulher, chegue aos seus objetivos também. A endometriose é um pouco mais complexo do que a menopausa, porque a gente tem que separar. Tem a paciente que quer engravidar, tem a paciente que não quer engravidar. Hoje, antigamente, a gente falava assim, a paciente que tinha muito filho não aparecia com endometriose. Hoje, essa paciente de muito filho, 2 filhos, 1 filho, 3 filhos, hoje ela chega pra gente com endometriose também. Então, nem a gravidez mais parece que é um negócio que resolve. Então, o foco é sempre qualidade de vida e tem que melhorar a dor. A dor, durante muito tempo, então a definição de dor crônica é mais de 6 meses com dor. A menstruação, embora ela não seja dor contínua, a própria dor cíclica hoje, por mais de 6 meses intensa, com impacto, ela já é considerada dor crônica. Então, a paciente de endometriose é uma paciente de dor crônica. E como paciente de dor crônica, ela tem que ser vista e tratada como um todo. Ela tem um problema da dor crônica que precisa ser tratado. Nem sempre vai ser o ginecologista, nem sempre vai ser a cirurgia. Às vezes acham que a cirurgia ela é a bala de prata para resolver tudo. E ela não é ela sozinha. Por falar em cirurgia, a gente vai ter que ir para o intervalo rapidinho, mas continuando na questão do tratamento, cirurgia robótica. Depois eu gostaria que o senhor explicasse também, porque aqui a gente está para passar informação mesmo, tá? Segura essa informação. Toda Mulher faz uma pausa rápida. Na volta a gente vai entender por que ainda a endometriose demora tanto para ser diagnosticada
e como isso impacta diretamente na vida de mulheres. E o Dr. Tiago vai continuar falando dos tratamentos. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta falando sobre endometriose, uma doença que ainda é invisível para muita gente, mas que tem impactos profundos na vida de milhões de mulheres. Doutor Tiago, o senhor estava falando no bloco anterior sobre endometriose tem tratamento, né? Mas estava explicando também que é preciso ser amplamente avaliado se é cirúrgico ou não. E eu queria que o senhor também explicasse essa questão da cirurgia robótica. Isso. A endometriose, todo mundo, muitas vezes a paciente chega achando que é a cirurgia que resolve. Não necessariamente. Não é todo mundo que opera, não é todo mundo que precisa, porque ela chega muito assustada. A endometriose, quando ela é profunda, pega o intestino, pega a bexiga, a primeira coisa que, ou às vezes o médico não habituado com a doença, cria um temor para a paciente ou ela mesmo, pesquisando de forma independente, se assusta com o que falam sobre a doença. E ela precisa de um acolhimento inicial. Muitas vezes não é ter doença em certos lugares que vai obrigatoriamente ser cirúrgico. O que a gente precisa primeiro é melhorar a vida dela, tratar a dor. Melhorar a dor. Ela está ali porque ela não tem uma endometriose, ela tem dor. Que pode ser endometriose, mas ela tem dor. Ela precisa tratar a dor. E a base do tratamento da endometriose é não menstruar. Porque se você não menstrua, a doença não menstrua, você consegue diminuir a intensidade da dor. Dá certo para todo mundo? Só isso? Não. O foco, ele é muito esperto. Ele também consegue se autoalimentar. Então, ele é capaz de gerar mecanismos que ele consegue continuar atuando independente do meio que ele vive. Então, o remédio, ele funciona para algumas, não funciona para todas. Muitas vezes a doença, ela tem uma dimensão que dispara muita dor. E muitas vezes essas que vão tomar remédio para não menstruar, que pode ser pílula, a pílula que todo mundo usa para evitar filho, estão habituadas, que pode ser pílula só de progesterona específicas, são os mais utilizados, remédios hormonais para não menstruar. As que não controlam a dor de modo satisfatório podem precisar de cirurgia. O tratamento da endometriose, ele está longe de ser uma coisa do ginecologista sozinho, ele é multidisciplinar. A gente tem uma equipe que vai contar com nutricionista, porque a dieta que a paciente faz pode piorar a inflamação. Então, Doutor Tiago, a gente percebe, André, que é muito complexo mesmo, né? O tratamento, o entendimento. E aí, eu queria saber de você, André. Aqui no Brasil, a gente tem a Lei 4.324 de 2022, né? Que institui o Dia Nacional da Luta contra a Endometriose, ou seja, conscientização, e a Semana de Conscientização. Mas ainda com essa lei, a gente já tem uma lei de campanhas, você que tem endometriose, a gente sabe que é ativista da causa, né? A gente já falou de várias vozes que precisam, né, desmistificar a dor. Não é normal sentir dor. Eu já digo logo, não é normal, a gente tem que procurar um profissional. Essa lei, essa informação, André, ela chega para as mulheres? Não chega não. Não chega, infelizmente não chega. Assim, eu vou te falar como cidadã, né? Eu acho que nós deveríamos ter campanhas. A lei é importante, né? Mas as campanhas educativas permanentes, elas são muito necessárias, né? Mês passado, que foi o Março Amarelo, né? Você vê, um mês mundial de conscientização dessa doença, né? Eu pedi a um parlamentar para iluminar de amarelo, né? Lá a Câmara dos Vereadores. Foi iluminada um dia, no ano passado ficou iluminado o mês inteiro, né? Vamos ver se de repente no próximo ano a gente consegue iluminar mais prédios públicos, né? Porque assim, a gente precisa da visibilidade à endometriose. E a gente só vai conseguir isso através das campanhas, né? Através das mídias,
através até mesmo da iluminação de prédios, né? Porque por que está amarelo, né? O mês todo. Vai acender um alerta, no mínimo. Isso, exatamente. Né? Então, assim, já foi bem pior, tá? Mas a gente, assim, precisa avançar muito ainda. Estamos caminhando, passinhos lentos. Bem lento. A gente estava engatinhando. Hoje eu posso te dizer que a gente está começando a ficar em pé, dar os primeiros passos, mas a gente precisa, a endometriose precisa ter visibilidade, para que as mulheres precisam reconhecer a doença, né, no seu próprio corpo e, às vezes, procurar ajuda, né? Procurar um médico. Doutor Tiago, acendendo esse alerta, né, que a Andréa bem falou, que é necessário, a gente vai encurtar, né, esse sofrimento da mulher para o diagnóstico mais precoce. Caso uma mulher não seja diagnosticada com a endometriose e infelizmente, passe sua vida inteira, tem algum risco? Pode se transformar num câncer? Qual é o extremo que a endometriose não tratada e não diagnosticada pode causar na vida, na saúde de uma mulher? Assim, que a Andréa falou, né? Esse impacto, ela tem um impacto que vai além da dor. A dor, ela vai gerar impacto emocional. Isso interfere no relacionamento, porque ela não tendo relação, muitos parceiros encerram o relacionamento. Ela não conseguindo engravidar, muitos parceiros encerram o relacionamento. Ela tendo dificuldade no trabalho, muitos empregadores encerram o contrato. Então, a gente não está falando só dela ter um problema de dor. Ela tem um problema emocional, mental, da saúde mental. Ela tem um problema financeiro, porque ela deixa de trabalhar, não consegue trabalhar, tem dificuldade. Então, e a doença, se ela não é tratada, ela é uma doença que evolui, lenta, de um modo geral. Tem a paciente que dá mas o habitual é uma evolução lenta. Então, ela vai passar anos com doença e ela pode, eventualmente, dependendo de onde a doença vai se localizar, ser diagnosticada de forma emergencial, às vezes com uma obstrução do intestino. A doença cresceu tanto que fechou o intestino. A doença cresceu tanto que ela perdeu a função do rim. Isso também acontece porque você tem a paciente com dor, mas você tem a paciente que é sem dor. E essa que é sem dor pode descobrir no eventual. Estou com dor lombar. Fez o exame do rim, o rim não está funcionando. Por que não está funcionando? Ele está dilatado. Quando vai ver, é endometriose. Normalmente, ela passou pelo ginecologista que examinou e não percebeu, porque aquela doença que perdeu o rim, muitas vezes ela tem doença que no exame físico você... Poxa, tá estranho esse exame aqui. Vamos fazer exame de imagem melhor? Vamos fazer uma ressonância? Fazer um ultrassom com preparo intestinal? Vamos fazer outros exames para poder ver? E ele poderia ter diagnosticado. Existe a paciente que é sem dor. Existe a paciente que o principal sintoma é infertilidade. Ela só não engravidou. Tinha muita doença. A dor não era tão expressiva, mas não engravidou. Então, essa paciente às vezes descobre na cirurgia, que é uma forma de tratar a endometriose durante a cirurgia. Então, é bem mais profundo, porque agora tem a paciente sem dor. Que é a paciente assintomática. Né? André, essa questão... então, eu acho, com tudo que vocês estão falando, que quem tem qualquer dúvida, quem tem qualquer tipo de desconforto, se a gente for no médico e ele não ligar os pontos, André, você acha que, como você bem falou, essas campanhas de conscientização só vai fortalecer as mulheres e assim, não, doutor, eu tenho alguma coisa, o senhor vai ter que investigar. Com certeza. Inclusive nos meus posts, né, as mensagens que eu coloco, os pequenos vídeos que eu faço, eu sempre coloco, sentir dor não é normal. Se você se identificou com um desses sintomas, procure o ginecologista e peça para ele investigar. Eu sempre friso essa frase, porque se ele realmente não liga os pontos e você está tendo conhecimento, você tem que pedir ele, pelo amor de Deus, por favor, investiga para mim. A assertiva da paciente é muito importante. E para isso ela precisa das campanhas, das ativistas, dos grupos. Os grupos, às vezes, ela precisa de apoio. Então, internamente nos grupos, esse apoio existe. As pacientes trocam informações, trocam experiências, se reconhecem umas nas outras. E esse apoio não deixa de ser uma terapia em grupo. E isso é fundamental.
Tratar a terapia é uma parte do tratamento. Mas essa troca de conhecimento dos grupos e do que elas fazem, Andréia e outros grupos, é fundamental porque hoje em dia a paciente chega de forma assertiva. Eu quero uma ressonância. Porque já tem o Porque conhecimento. eu tenho esses sintomas, eu quero esse exame. Tem o médico que é resistente, tem o médico, coitado, que pede, mas também vai se surpreender, porque ele vê, às vezes, nossa, como tem doença. Eu já tive paciente que ela veio, no consultório, ela veio porque ela queria tratar um corrimento vaginal, que não é uma coisa que eu faço no meu dia a dia. Mas eu igual o Cláudio Moura, eu perguntei, mas como é que é isso aqui, isso aqui? Ela, não, tem muita dor para evacuar. Quando eu vou evacuar menstruada, é uma coisa horrorosa. Na relação, quando encosta no fundo, dói. Ela vai tratar o corrimento. O corrimento já ficou para lá, a gente já esqueceu o corrimento. Ela falou assim, você já fez uma ressonância ou um ultrassom com preparo? Hoje em dia a gente tem? Nunca fiz. Ela vai tratar o corrimento, acabou saindo com uma cirurgia grande, ela tinha uma doença grande intestinal, que ela tinha sintoma, mas não chamou a atenção de ninguém, porque o sintoma intestinal o ginecologista às vezes não valoriza. Descobriu que tinha uma doença grande, ela precisava tratar, ela precisava operar mesmo. A gente fez a cirurgia, minimamente invasiva, laparoscopia, hoje em dia com a robótica, fundamental. A robótica é muito boa porque hoje o robô ele tem filtros específicos que você consegue até ver mais doença. Então ele ajuda em diagnosticar a doença que você talvez não visse na laparoscopia. O robô permite isso. O robô tem uma delicadeza, apesar de ser aquele robô, ele é bruto na visão, ele é muito delicado no tratamento, então áreas muito delicadas, próximas aos nervos, aos ureteres que levam o xixi do rim até a bexiga. O robô ele tem uma delicadeza que a gente não tem na laparoscopia. Não falando mal da laparoscopia, tratar endometriose por laparoscopia ou robô, que é uma laparoscopia assistida com robô, é melhor, muito melhor do que tratar abrindo a barriga. Laparoscopia e robô, a gente vê melhor, a gente vai mais profundo na doença, a gente consegue tratar com mais segurança e com mais delicadeza quando está o robô, que é uma tecnologia que vem aumentando. Hoje o Brasil tem aumentado exponencialmente o número de robôs. Não tem na saúde pública. O Pedernest é o primeiro hospital público, que o Marcílio é um hospital naval, mas é público, mas é naval. O INCA é para câncer, mas o Pedernest é o primeiro hospital público no Rio que tem um robô. Tem já 3, 4 anos. É um trabalho do professor Damião para levar o robô para a UERJ e tem sido muito importante para a gente. A gente tem um número limitado de cirurgias com robô, mas tem pacientes específicas que são selecionadas porque a tecnologia, a cirurgia minimamente invasiva com o robô, ela é melhor para determinados tipos de doença. A gente bota para o robô, que a gente pode tratar por laparoscopia, a gente trata, a gente tem um arsenal pronto para tratar. E a cirurgia minimamente invasiva, ela permite que a mulher volte mais cedo para o trabalho, que ela tenha menos dor no pós-operatório, que a gente consiga tratar a doença na extensão que ela precisa, com segurança e precisão. Então a gente percebe que é amplo, mas se tiver atento a vários sinais, se a mulher, a paciente, tiver a conscientização, fica mais assertivo o diagnóstico e o tratamento. Então, André, eu queria saber de você, foi diagnosticada, fez o tratamento, mas virou ativista, né? Abraçou essa causa para você. Conta um pouco pra gente. Eu abracei, foi a vida que foi me levando, né? Primeiro que eu não imaginava nunca ter endometriose. E aí o saudoso doutor Cláudio Crispi, né, que era na época, né, o chefe da equipe, né, dessa equipe multidisciplinar que cuidou de mim, eu fiquei assim tão grata por tudo que o Dr. Cláudio Crispi e a equipe dele fizeram por mim, porque eles me devolveram a vida, a alegria. Enfim, eu fico até emocionada porque só eu sei. E aí eu falei, puxa vida, eu tenho que começar a falar dessa doença, né? Tanto é que no dia que eu fui tirar os pontinhos, o Dr. Crispi que tirou os pontos, eu agradeci, abracei, beijei e falei, Dr. Crispi, tem alguma coisa que eu possa fazer para tentar retribuir o que o senhor e a sua equipe fizeram por mim? Aí ele falou, tem, minha filha. Eu falei, então eu só falo o que é.
Aí ele me ajuda a divulgar essa doença. Eu estou sozinho aí com a minha equipe nessa luta há mais de 15 anos. O Dr. Crispi foi pioneiro, né? Na divulgação, na conscientização, no tratamento, ensinava os médicos, né, a operar endometriose. E aí foi assim que eu comecei a falar, e estou até hoje, né, falando, tenho um Instagram, né, eu convido às vezes os médicos, né, como hoje o Dr. Tiago está aqui, uma honra estar com ele. E assim, foi a vida e foi a minha gratidão. Se você fosse falar resumidamente, como que era a Andréia antes da descoberta e o tratamento da endometriose, e essa Andréia agora, cheia de brilho, cheia de vontade de viver? Eu poderia usar aquelas carinhas, né? A carinha triste e a carinha feliz, né? A minha vida mudou completamente. Foi um divisor de águas na minha vida. Como no meu caso, eu precisei fazer a cirurgia, né? Então, assim, realmente, hoje eu tenho qualidade de vida desde a minha cirurgia, né? Então, é muito bom. E se eu tivesse tido o conhecimento, né, que eu quero que as mulheres tenham, talvez eu não tivesse nem precisado, talvez, fazer cirurgia, né, doutor Tiago? Ou chegar no ponto que chegou. Chega numa situação, um ponto muito mais... menos extensa a doença. Enfim, como eu falei assim, o remédio ele funciona para muita gente. Não controlar a menstruação, mexer na dieta, atividade física, acupuntura, controlar o sono, isso ajuda muita gente. Nada é para segurar a doença, mas isso tudo ajuda. Dor interfere em qualidade de vida. Como eu falo assim, não é só o ginecologista que tratou a Andréia. Foi a nutricionista que o Cláudio tinha, a psicóloga que o Cláudio tinha. Mas hoje a equipe, a endometriose, está longe de ser uma coisa do ginecologista exclusivo. Ele é o cara, fazendo analogia que a Copa do Mundo está chegando, ele é o técnico. Ele é o técnico. Ele fala assim, ó, a minha zaga aqui é a nutricionista, a fisioterapeuta do assoalho pélvico, o acupunturista e a minha psicóloga. O meu ataque são meus cirurgiões. Meu meio de campo é o médico da dor que está ali olhando, resolvendo também. Então, ele tem uma equipe para tratar, porque a cirurgia ela ajuda sim, mas ela não é, às vezes, o ponto final da paciente. Ela às vezes, não resolve todos os problemas, ou ela resolve a doença, mas você tem que tratar o estrago. E aí que entra essa equipe toda. Nutricionista, fisioterapeuta, acupunturista, psicóloga, o cara que trata o mindfulness, que trabalha a compreensão da dor, o clínico da dor. Então, você começa a lançar a mão de várias pessoas que vão te ajudar antes, durante e depois. E o ginecologista ele está nesse caminho. Chega uma hora que ele pode oferecer pouco, ele pode oferecer o ouvido, mas ele já deu o remédio, ele já fez a cirurgia, e nesse meio do caminho o pessoal está tratando todo o resto. Já está fazendo todo o direcionamento. E chega um ponto onde ele só pode ouvir mesmo, porque agora é clínica da dor, é a terapia, é a atividade física, porque ele já tratou, ele tirou a doença física. Falta rearrumar toda a fiação de compreensão da dor e falta trabalhar todo esse resto que é o pessoal que está com ele junto, que ele precisa trabalhar junto, ele não consegue resolver isso sozinho. Ele não é o exército de um homem só. Doutor Tiago Dantas, infelizmente o tempo aqui foi curto para tantas informações e para tanto que a gente ainda precisa falar. Então já deixa aqui o convite feito, voltem, claro. Vamos falar mais, vamos desmistificar mais, conscientizar mais acerca da endometriose. Sentir dor não é normal. Rapidamente, suas considerações finais, por gentileza. Se eu pudesse deixar uma mensagem final aqui hoje, tá? É exatamente isso que a Marita falou. Não é normal. Se você menstrua, tem dor e perde dia de trabalho, perde dia de estudo, usa muito remédio, isso vem piorando progressivamente, você tem que chamar atenção, você tem que ficar atenta a esses sinais. Dor não é normal. E é importante procurar tratamento, e tem tratamento. Tem remédio, tem cirurgia e tem outras formas de tratar, mas tem como melhorar a vida. E é isso que é importante. A gente tem como ajudar.
Muito obrigada mais uma vez. Não, eu que agradeço. E a Andréa, a prova viva, sim. Endometriose tem tratamento e tem o brilho no olhar que a gente está vendo aqui, Andréa. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Que você continue conscientizando, informando e levando essa sua luz, essa sua vontade de viver para tantas mulheres que talvez ainda sintam essa dor sozinha. Suas considerações finais, por favor. Então, exatamente, né? Não tem muito mais o que falar. Eu acho que a mulher, ela tem que prestar muita atenção no corpo dela, nos sinais que o corpo, né, tá dando e procurar ajuda. Não pode ter vergonha. Tem mulheres que também, né, têm vergonha de falar do que está sentindo. Não pode ter. Tem que procurar um médico e pedir ajuda. Muito obrigada mais uma vez. Bom, ficou claro que a endometriose não é apenas uma questão de saúde individual. É um problema de saúde pública, de informação e de acolhimento. Porque nenhuma mulher deveria conviver com dor sem ser ouvida. E nenhuma mulher deveria perder qualidade de vida, relacionamentos ou próprio trabalho por falta de um diagnóstico. Informar é romper o silêncio. Eu sou Marieta Meirelles. Juntas somos rede, juntas somos potência. Até o próximo Toda Mulher.